A partir de agora, Programa do Avesso. Programa do Avesso. O programa com o outro lado da Som Maior. Oferecimento Bistec Supermercados, muito mais que economia. Primavera Freta, belos ambientes para dar mais vida à sua casa. Vipcar Renault Criciúma, ligue 3431-7878. Ávila, Cia da Saúde. Venha para o Spoleto Nações Shopping Criciúma, culinária italiana de verdade e para todos, só no Spoleto. Bateu a fome? Baixe o aplicativo Oba Delivery. Venha para a Unesc, a nossa universidade. Luxton Tintas, protegendo e deixando sua casa mais bonita. Denose Mustache Pub e Churrascaço. Se os tímpanos estão lubrificados, é mente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito à bagaça que está começando aqui na Rádio Som Maior. Comigo, Mano Dal Ponte, ela que com certeza se fosse pra guerra seria uma linda enfermeira. Já fui muito pra guerra. Já, né? Muito pra guerra. Você Nunca já foi foi pra guerra, maninho? Já pegou muito já canhão. Já fui pra guerra. Muito maninho. canhão, você já acha? Já fui pra guerra, maninho. Muito canhão, muita... Marlon, muito canhão você viu na noite, Marlon? Você que é um cara que tá sempre na guerra. Mas não fala o Marlon no passado, né? Você viu não, né? Você vê. Você vê ainda? Marlon tá ativo muito canhão, ainda, né, Marlon? Assim, muita bazuca, muita explosão na noite, Ele tá vê. quietinho hoje? Ele tá quietinho, ele tá com sono hoje. Tá com sono? Tá dormindo hoje. Programa do Acho que ele foi pra night Mar... nos canhão, né? Hoje é quinta-feira, hoje é dia de começar a guerra. Hoje começa, você acha? Hoje já começa. Melhor dia pra começar a guerra, quinta-feira. Na verdade, o melhor dia é segunda e terça, que ninguém acha que você vai sair de casa. Daí você sai assim? Tem essas tretas, né? O Maninho sabe tudo de guerra. Tá bom, vai que ele tá aqui hoje no Avesso. Hoje a gente conversa com ele. Na verdade, hoje o Avesso vai ser uma aula de história, né, mano? Hoje Porque vai. Eu lembro, assim, vagamente que eu já ouvi falar sobre esse assunto, assim, no colégio, aquela coisa, né? Tu nem sabe. Mas não sei nada, entendeu? Nada. Eles que vão me explicar. Mas fiquei mais feliz que eles estavam me contando ali nos bastidores que realmente poucas pessoas sabem que isso não é muito divulgado. Já não era tão divulgado isso naquela época que dirá hoje. Então, ok. Naquela época não tinha como divulgar. Né? Já ouviu falar dos pracinhas? Eu já, quem não ouviu foi você. O que é os pracinhas? Explica pra mim. Pracinha é quem lutou na guerra, os brasileiros que foram pra guerra. Os soldados que na Segunda Guerra Mundial. Guerra, né? E eu conheci um pracinha. Tu conheceu um pracinha? Em Sara, conheci um pracinha. Em Sara? Nossa região tinha muitos pracinhas? Muitos eu não sei, eu conheci um, mas ele já foi. Então vamos perguntar pra eles. Ele não era daqui, ele era de Porto Alegre. Os pracinhas estudam a Segunda Guerra Mundial. O Eduardo e a Ana Cláudia Reis, bem-vindos ao Avesso. Muito obrigada. Obrigado. É mais ou menos isso mesmo? Vocês estudam? Desde quando que vocês estão relacionados ao assunto? São apaixonados pela Segunda Guerra? Sim, nós somos apaixonados por história de uma forma geral. todo. Principalmente a história recente, a história da Segunda Guerra Mundial. E tem um capítulozinho pequeno, mas importante da Segunda Guerra Mundial, que se refere à participação do Brasil. E, infelizmente, esse pedacinho não é divulgado aqui no nosso país, poucas pessoas sabem. Mas nós tivemos 25.334 brasileiros que foram para lá, enfrentar o melhor exército do mundo da época, que era o exército alemão, e fizeram o seu papel, colocaram os seus tijolinhos na construção da vitória dos aliados, frente ao regime nazi fascista, que é o que estava dominando a Europa na época. Por que a Segunda Guerra Mundial, das guerras todas, ela é a mais divulgada, ela é a mais apaixonante por quem gosta de história? Bom, primeiro foi o maior conflito armado global que existiu. Tivemos praticamente 50 milhões de mortos na Segunda Guerra. Ele teve uma abrangência global, que envolveu o que era na época o mundo desenvolvido, que era a Europa, envolveu um país que estava começando a crescer e que por conta disso se tornou o líder mundial, que são os Estados Unidos. Envolveu a Ásia também por conta da participação do Japão no continente asiático. Por que o Japão se meteu, tão pequenininho aquele país, foi se meter no negócio? Voltando um pouco ao passado, o Japão já tinha pretensão de expansionismo territorial desde antes da Segunda Guerra Mundial. O Japão participou da Primeira Guerra Mundial como aliado. Ele era aliado dos ingleses, americanos, que lutaram contra os alemães. Porque ele queria ter um lugar ao sol, que na época as colônias europeias na Ásia
tinha uma participação econômica muito importante e o Japão queria ter uma participação. O Japão já tinha uma guerra, uma briga com os Estados Unidos lá de 1800, alguma coisa, não tinha? Já havia uma história ali do imperador. Ô, gente, só para me antenar, a Segunda Guerra foi quando? O ano? Começou em 1939 1939 e terminou em 1945. Certo. 39 a 45. 39 E a primeira a foi 16 a 19? Foi 14 a 17. 14 a 17? Sim. Mas a primeira não Mais teve curta, tanta, né? não teve tanta divulgação assim, né? A gente não A fala Primeira tanto da Guerra primeira. ela foi concentrada no continente europeu. Ela é uma guerra, vamos dizer, importante porque foi uma guerra de trincheiras. Então ficava o pessoal dentro de um buraco de um lado, os outros dentro de buracos do outro lado, um atirando no outro. Foi a última guerra com aquelas cargas de infantaria que os caras levantavam e iam Se jogavam se correndo. jogar um com o outro e o outro matava. Então, numa carga dessa, morriam milhares de pessoas. Então, uma guerra que não teve grandes avanços territoriais, porque um ficou num lugar, outro no outro, então eles ganhavam metros em relação ao inimigo. Então, foi Mas a segunda já vem com um exército alemão totalmente diferente, né? Sim, a Segunda Guerra Mundial. Eu diria até que a Segunda Guerra Mundial é uma continuação da Primeira Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi um efeito de uma Primeira Guerra Mundial que teve uma conclusão não bem resolvida, na qual os vencedores, leia-se França, Inglaterra, Estados Unidos, principalmente França e Inglaterra, eles ao final da guerra impuseram à Alemanha Uma série de tratados. né? um negócio goela abaixo que deixou a Alemanha arrasada, pagamento de coisas por conta da Foi guerra. o Tratado de Versalhes? Sim, o Tratado de Versalhes, né? Sim. Tem uma história engraçada do tratado, Pete, porque no mesmo vagão, né? No mesmo vagão que os alemães tiveram que assinar o Tratado de Versalhes na Primeira Guerra Mundial, Hitler levou o vagão pro centro da França e fez a França se humilhar na Segunda Guerra Mundial assinando o tratado dentro dele. Sim, exatamente. Se render, né? Isso Dentro verdade, do vagão. isso Não, aconteceu. isso é um negócio absurdo. Você olha a aí- França invadida em 40, a primeira invasão. Os alemães. A Primeira Guerra começou em 1º de setembro de 1939 com a invasão da Polônia. Em 3 de setembro de 1939, por conta de pactos de apoio, tudo isso, a Inglaterra e a França declararam guerra à Alemanha. E um fato que é muito pouco falado é que em 17 de setembro, a União Soviética, que era um regime comunista liderado pelo Stalin, invadiu a Polônia também pelo outro lado. E então existia um pacto secreto do Hitler com o Stalin de não agressão e de colaboração, porque o Stalin também tinha ideias expansionistas e além de invadir a Polônia, que ele já tinha interesse em conquistar território polonês, eles invadiram também os 3 países bálticos, Letônia, Estônia E Lituânia, que e a gente Lituânia. ouviu na... Sim. Você lembra disso aí? Que se separaram, Pete? Você Lembro, lembra? vagamente eu lembro. Só que isso aí, convenientemente, é esquecido, porque hoje a Rússia comemora a vitória dele contra os alemães, mas eles não mencionam que no começo eles eram amigos. Eles eram amigos dos alemães, né? Então foi aí uma briga entre bandidos, vamos colocar Na assim. verdade é muita história, né, Eduardo? Eu acredito que a gente tem que ficar se renovando toda hora, se atualizando, estudando, e vocês já estão nesse papel, Mas porque olha só, muitos dados, né? Todo mundo fala que Hitler foi o maior assassino do mundo, mas é que ninguém estudou Stalin, né? Sim, uma coisa que a gente sempre conversa, vamos dizer, o que o Hitler fez é uma coisa abominável, sem dúvida, principalmente com a ação que ele teve em cima de civis, com o Holocausto, com perseguição de raças. Porém, os países do leste europeu eles sofreram na mão dos nazistas, vamos falar, no máximo por 6 anos. Depois, com a libertação, entre aspas, promovida pela União Soviética, que retirou os nazistas de lá, eles ficaram dezenas de anos sob o jugo soviético. Então, acho que acabaram sofrendo mais do que sofrendo com o próprio Hitler. Eu diria que os dois se comparam como pessoas assim abomináveis e que fizeram fatos terríveis. São os contra a demônios do humanidade. nosso último século, você acha? Sim, eu Esses diria dois que aí sim. estão na lista? Eles dois, no continente europeu, no ocidente, e o Mao Tse Tung na China, que fez também coisas abomináveis contra a própria população. Morreram milhões de pessoas, mas deles mesmos, não foi contra outros países. Né? Então, isso que é interessante da história, são coisas para a gente aprender e tentar ver se não repete os mesmos erros. Mas o ser humano parece que não aprende nunca. Ele Continua muda. errando. Sim, continua Ó, errando. o Manfredini pergunta por que a expressão a cobra vai fumar, desenho símbolo dos brasileiros. Isso aí existem várias historinhas. Versões. Uma delas, a versão, vamos dizer, mais conhecida, é de que
Hitler ou alguém na Europa teria dito, olha, o Brasil não vai entrar na guerra, seria mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil vir lutar contra a gente na guerra. Mas já falaram que foi Getúlio também, são várias histórias, então sempre foi dito Então, isso, que seria mais fácil a cobra fumar do que o Brasil. Do que o Brasil. entrar. Mas de qualquer maneira, quando o Brasil foi para a guerra e as primeiras tropas desembarcaram, algum tempo depois eles fizeram aquele desenho e adotaram aquilo como um escudo, dizendo, a cobra está fumando, ou seja, os brasileiros estão lutando na Segunda Guerra. Mas existe muita... Na verdade, muito terror psicológico, né? E muito jogo psicológico que se fazia com soldados na guerra, né? Sim. Para motivação, para isso tudo, né? Porque ninguém sabia que histórias eram realmente verdades e quais eram inventadas para motivar. Como você não tinha tecnologia, o que você tinha de informação é que chegava a você, né? Sim. Ou por carta ou por rádio, no máximo. Você não tinha mais nada. E principalmente o momento brasileiro da Segunda Guerra, nós tínhamos uma ditadura aqui no Brasil, que era o Getúlio Vargas. Então existia um esquema aqui já de censura política muito grande. E os soldados que foram para lá, por conta de questões até militares e tudo isso, também existia censura. Nós tivemos a oportunidade de ver cartas que alguns pracinhas que nós conhecemos, que já faleceram, cartas que vinham com o carimbo censurado. Então, o que eles escreviam para as famílias, o Não que podia. as famílias escreviam para eles, essas cartas eram lidas e determinados assuntos não podiam ser tratados. Então, a informação que eles recebiam realmente era manipulada de acordo com os interesses militares ou políticos na época. E nós tivemos muitos pracinhas aqui da nossa região, que foram nesses 25 mil, Vocês não? conseguiram fazer um levantamento? Vocês Ou têm não? alguma- Eu não tenho os dados de cabeça, mas o maior contingente foi do Rio de Janeiro, depois São Paulo, Paraná, mas o Sul teve Bastante, mas não uma- alguns também. E número nesse exato. quesito, falando de Santa Catarina, nós temos aqui ao lado a cidade de Araranguá, de lá foi um pracinha chamado Iraci Luquina, que é considerado um dos heróis da Força Expedicionária Brasileira. O pessoal desconhece. Existe lá no calçadão de Araranguá um monumento a ele, um busto, mas nós não vimos nenhum tipo de comemoração anual para falar dele. É um cara que é considerado um dos 17 heróis de Abetaia. Existe um monumento na Itália. Que é o até que? A cidade que eles defenderam? Essa Betaia então- próxima ali é Monte Castelo, Sim. Monte. Falando um pouco dele, vamos avançar. No inverno de 1944, né, na Itália, que teria sido o inverno mais rigoroso nos últimos 40 anos para aquele período, ou seja, haviam temperaturas de menos 21 graus. Menos 21. Cara, Os brasileiros Não estavam estavam ali, acostumados, eles estavam parados ao pé de Monte Castelo, que era um dos objetivos que eles tinham que conquistar. E no dia 12 de dezembro de 1944, foi feita uma incursão dos brasileiros para tentar conquistar o Monte Castelo. Já seria a terceira tentativa, as outras anteriores tinham sido em novembro. Estava de postos alemães. Sim. E um grupo de brasileiros, mais precisamente 17 brasileiros, estava em patrulha na localidade de Abetaia, que fica ali no sopé de Monte Castelo. Eles estavam fazendo uma patrulha para ver onde estão os inimigos, tudo isso. E o Iraci estava ali. O Iraci era junto. um deles. Eles foram pegos numa emboscada de ninhos de metralhadora alemães e foram todos mortos. Mas eles morreram lutando porque eles foram abatidos, ficaram ali, por conta do inverno caiu neve, Rigoroso, bem. eles ficaram cobertos por neve e os corpos deles só foram descobertos em fevereiro de 1945, quando começou o degelo. Degelo. E o interessante é que eles foram descobertos numa formação assim em torno de uma ferradura, com os corpos praticamente inteiros, porque a neve conservou. Alguns com a granada na mão sem o pino, outros com o dedo no gatilho da arma. Ou seja, eles morreram lutando, não tinham como sobreviver, porque com as E lá tem metralhadoras. monumento homenageando Iraci Luquina. E os outros 16. Os italianos ali da região sempre fazem essas homenagens e é que o pessoal desconhece. Desconhece. Mas, totalmente. Tem um filme chamado Estrada 47. Sim, Esse filme ele é verdadeiro ou ele é mentiroso? O filme é uma alegoria do que seria a participação do Brasil na Itália, é uma ficção. É uma ficção, não tem. Sim, mas ele tem uma importância por ser um filme que foi tomado lá na região, com um grande
um grau bem alto de detalhes militares, ou seja, com fardas que realmente são aquelas que retratam da época, com as armas idem, o próprio tipo dos soldados também, porque uma coisa que é até motivo de orgulho para os brasileiros que participaram da Segunda Guerra, o nosso exército, as nossas tropas eram multiétnicas, que é uma coisa que hoje em dia está muito valorizada, mas na época era uma situação diferente. Então, nos 25.334 soldados brasileiros foram para lá, nós tínhamos os brancos, os negros, os japoneses, os descendentes italianos que falavam italiano, descendentes de alemães, ou seja, nós tínhamos pessoas... Uma diversidade muito grande. Muito grande. Mas isso não era visto com olhos ruins? Não, isso aí foi visto com uma surpresa. Curiosidade. Até com curiosidade. Porque quando aquela tropa brasileira chegou ali no norte da Itália, que foi a área de operações deles, nós tínhamos ali tropas americanas, e dentre as tropas americanas existiam a 92ª Divisão Americana, que era composta por afrodescendentes. Por quê? Os americanos não misturavam os negros com os brancos. Então era muito interessante, eles quase que se tratavam como se fossem inimigos. Então os americanos brancos lutavam de um lado e os negros do outro. Quando eles viram os brasileiros todos juntos, misturados, cantando, conversando, eles falaram, mas por que são assim? Alguém ali respondeu, disse, nós não somos negros, brancos, japoneses, nós somos brasileiros. Nós lutamos juntos, nós somos do mesmo país. Isso aí foi um motivo até de admiração, de surpresa para aqueles que mantinham aquele apartheid dentro das próprias tropas. Mano, quando os brasileiros eles foram incorporados ao 5º Exército Americano. Então, se você olhar, até o Eduardo trouxe essa farda aqui... Gente, o ouvinte não tá vendo, mas o estúdio tem capacete, tem farda, que vocês foram adquirindo durante todo o tempo. Essa é uma original. Essa é uma réplica que foi mandada a fazer. Tem mais uma curiosidade. Eu queria adquirir uma farda que servisse para mim, para a gente usar nos eventos cívico-militares. Nós fazemos reencenações, né? A maioria dos homens daquela época, eles tinham um tamanho muito menor que o nosso. Não apenas os brasileiros, mas os americanos e alemães, no geral. Então eu não achava uma farda brasileira que servisse para mim. Então um amigo do Rio de Janeiro, ele tem detalhes lá do fardamento dos padrões militares, e mandou fazer uma exatamente igual, e é a que eu uso nos desfiles e tudo. Essa farda tem uma curiosidade, porque seria a primeira que o brasileiro saiu daqui. Ele saiu com essa farda que a gente está vendo então, aqui. A gente vai publicar uma foto depois, tá? E essa cor aí, gente, é linda. E no braço, do lado esquerdo, depois a gente ficou saindo com aquela... A cobra vai fumar. Mas foi primeiro Mas esse foi o coração original do Brasil. E muitas dessas vocês compraram lá na Itália. Não, essa foi aqui do Brasil. As fardas dela foram compradas na Itália. Porque fardas femininas aqui no Brasil é praticamente impossível achar. Mas essa foi feita aqui porque o brasileiro saiu com essa farda. E é uma curiosidade que ela é muito parecida, esse tom do verde, com as fardas dos alemães. Pois é. Então, quando o brasileiro, o primeiro pelotão desceu em Nápoles e eles foram agregados ali com os americanos, foram escoltados pelos americanos, então tem esses relatos de que os italianos acharam... Que eles eram os alemães? Sabe o que aconteceu? Os italianos acharam que eles eram inimigos, porque eram prisioneiros de guerra. Escoltados pelos americanos, sem acharam armas, que eles eram alemães. Então muitos foram apedrejados, xingaram, jogaram pedras, até entenderem que eram brasileiros. Então, pela semelhança do fardamento, porque o fardamento americano é completamente diferente. Ele era mais claro, né? Sim, e não era... Esse aqui, vamos dizer, seria a farda de passeio da época. Mas então, o italiano desconhecia, não sabia quem não imaginava que brasileiro, ninguém... Que ia pra guerra ainda ia vestido. Quem tá aqui hoje, Pittsburgh, olha? Gente, uma verdadeira aula de história. Você gosta da aula de história, Pittsburgh? Tem cara que nunca gostou de história. Tanto que os próximos escalões, que foram 5 escalões, esse foi o primeiro, que foi em junho de 44, os próximos foram com uma farda diferente. Já diferente. Vamos falar disso na volta. A gente já volta aqui no Avesso hoje com uma verdadeira aula de história sobre a Segunda Guerra Mundial e a participação dos brasileiros, é isso? E dos ouvintes que estão falando muito. Na volta eu replico aqui. Aí, raça, aqui é o Maurício Vieira, fotógrafo da 2R Produções, sempre ligado no Avesso porque aqui tem debate e cultura. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento Bistec Supermercados.
Freta, Vipicar Renault Criciúma, Ávila Cia da Saúde, Spoleto Nações Shopping Criciúma. Bateu a fome? Baixe o aplicativo Oba Delivery. Unesc, Luxton Tintas, Denose Mustache Pub e Churrascaço. Voltamos, Pitbúrigo. Voltamos Nossa, aqui no Avesso, eu gosto quando você volta em cima, quinta-feira. Estourada. Posso falar um pouquinho? Posso? Pode, vai. Quietinho, só um minutinho pra mandar um beijo pro Andler Zanetti, pra galera que tá lá na Lagoa nos ouvindo, Na Lagoa. vem do Avesso. Olha, vai longe, Tem hein? ouvinte aqui falando que tá do outro lado do rádio, com a imaginação a mil. Fantástico ouvir tudo isso. E tem mais gente dizendo que, só pra lembrar, que na minha queridíssima cidade, Bom Jardim da Serra, tinha 2 pracinhas, o senhor Zezino e o senhor Prudente Vieira, já falecidos. Puxa, que bacana. Hoje com a gente no Avesso, o Eduardo e a Ana Cláudia Reis, eles que são casados, estudiosos, 30 anos de casados, né? Terça-feira fizemos 30 30 anos, ó, e viu, Pitio? Na alegria e na Você guerra. tem esperança, viu, entendeu? Zé? 30 anos. E dirá pra você, né, mano? Olha aqui. A gente saiu falando, saímos falando, qual foi a parte? Então, Eu quero saber da mulherada na guerra, vai, a as enfermeiras. Conta pra mim, Ana Cláudia, ela tá também com vários... Tem bolsa, Tem a farda antiga. Então, o que aconteceu? Os americanos tinham as suas enfermeiras. Então, de última hora, quando o Brasil foi convocado, perguntaram para Getúlio Vargas, e as suas enfermeiras? Falaram, nós não temos as nossas enfermeiras. Falaram, então, mas vocês têm que ter as enfermeiras. Tem a barreira da língua, quem que vai cuidar dos seus feridos? Como é que você vai saber o que... Pois é. Então, e foi feito todo um processo, porque acabaram indo 67 enfermeiras para a Força Expedicionária Brasileira e 6 para a FAB, para a Força Aérea. Essas 6 da Força Aérea eram já realmente enfermeiras formadas pela Escola Ana Nery, já saíram até com a patente de tenentes, essas da Força Aérea. Mas as que eu estou estudando da Força Expedicionária, do Exército, acabaram só 8 que eram realmente enfermeiras. Então, elas tiveram muitos problemas, né? Tanto de ter que estudar, fazer muitos treinamentos em cima da hora, fazerem cursos. E chegando lá também passaram por sérios problemas, tanto de uniformes que não foram assim adequados. Adequado que para o frio, para a guerra? De frio, de qualidade. A própria esposa do ministro da guerra, que era o Dutra, desqualificava as mulheres naquela época. Achava que as mulheres, porque eram convocadas solteiras, divorciadas ou viúvas. Então, achavam que eram mulheres que não mulheres precisavam à toa. Entendi, mulheres da vida. E existiam muitas divorciadas naquela época? Nem tanto, a maioria eram solteiras, né, que foram. Mas ela desqualificava, falava, o que a mulher vai fazer na guerra? Vai atrás de homem, sabe? Elas foram muito assim... Principalmente pela ignorância, né? Com certeza pela ignorância. Então elas sofreram discriminação, preconceito, então a gente tem que dar muito valor. Então a gente quer valorizar, né, essas senhoras, né? O que aconteceu? Então elas foram muito desrespeitadas. Elas chegaram lá sem patente. Então, a Elza Cansanção, que chegou a ser major depois, quando retornou, ela conta, tem vários relatos. Elas chegaram sem patente, então elas não poderiam nem comer com os oficiais, porque as enfermeiras americanas eram já tenentes, tinham essas patentes oficiais. Então, elas chegaram lá, não podiam almoçar no refeitório das oficiais americanas. Mulheres, elas não podiam comer num refeitório de civis, não podiam ficar com os homens. Então, elas passaram uma semana, alguns dias, comendo biscoito que a Major Elza... depois ela se tornou major. Elas ganharam uns biscoitos para viajarem... para viagem, e ficaram comendo até alguém decidir e arrumar essa patente para passarem elas para tenente, para elas poderem. Então foi um absurdo, sabe? Elas sofreram bastante. E então foram, como eu disse, 67. Hoje até eu queria fazer um comentário. Hoje, tem
A Araci Sampaio, se hoje estivesse viva, a filha dela, Socorro Sampaio, faz bastante trabalho em prol. De onde elas são? A Araci faleceu, ela era uma baiana, que foi a enfermeira que foi. Hoje ela faria 100 anos. Eu queria prestar essa homenagem para ela, e a filha dela, que mora em Brasília, faz muitas palestras e quer manter Vocês têm contato com ela? Tem, com a Socorro. Tem hoje a Araci, que foi muito assim, importante para a história das enfermeiras, faria 100 anos. A Virgínia Portocarrero também foi muito atuante. Na segunda-feira, agora, 23 de outubro, ela fará 100 anos. Ela fala que está viva. Está Sim. viva. É uma das únicas 2 enfermeiras que ainda estão E a vivas. Carlota de Mello Mineira, agora no Dia da Criança, no Dia de Nossa Senhora, dia 12, fez 103 anos. Então temos 2 vivas. Lúcidas. Carlota Mello. Lúcida, vocês Sim. têm contato com elas também? Nós não, mas nossos amigos mineiros e... Que fazem um trabalho parecido com o nosso, sim. tem contato. Tem contato, fizeram a festa. Agora a Virgínia vai receber a homenagem segunda-feira, que fará 100 anos. Mas quais foram as maiores mentiras contadas da Segunda Guerra Mundial, Eduardo? Das grandes mentiras que se contou pelo mundo. Uma mentira, ou no mínimo boato, o que fez o Brasil entrar na Segunda Guerra? O Brasil, na época, era um país neutro. E aqui na América do Sul, basicamente, todos os países eram controlados por ditadores. Nós tínhamos o Getúlio Vargas aqui no Brasil, que era um ditador. Nós tínhamos o Perón na Argentina, um ditador, e outros países também. E eles eram, de certa forma, simpáticos ao regime nazista. Por quê? Eles se espelhavam naquele tipo de atitudes. E é de se lembrar que a Alemanha, que tinha saído arrasada da Primeira Guerra Mundial, com o regime nazista, eles cresceram como nação, voltou emprego, voltou uma série de coisas. Ter sido o lado positivo desse tipo de regime político. Tem uma propaganda eu acho que é da Folha de São Paulo, que é uma propaganda genial, Pete, que a gente pode falar um monte de mentira dizendo apenas a verdade. Eu não sei se você lembra dessa propaganda. Sim. Eles falam de Adolf Hitler, a imagem vai afastando, aí ele fala o que você falou, que a Alemanha, né, alcançou os melhores índices de emprego, a Sim. economia evoluiu, o cara era vegetariano, gostava de arte... Sabe, como é que é? Você pode contar um monte de mentira falando apenas a verdade, uma coisa assim. Sim. Você cria uma imagem Você cria irreal. Você cria a imagem que você quiser, né? Então, o Brasil tinha essa posição. Nós tínhamos também uma coisa que talvez muitos não saibam. Nós tínhamos partido nazista aqui no Brasil, com sedes aqui, principalmente da região de Santa Catarina, região do Paraná, região por conta de um grande número de imigrantes alemães na época. Era um partido que era legal, oficial, vamos dizer assim, né? Então existia, por conta dos americanos, um temor de que essa simpatia dos brasileiros ou dos governantes de certos setores militares pelo regime nazista pudesse fazer com que nós nos tornássemos aliados deles. Mas essa possibilidade existiu em algum momento ou não? Ou Chegou a existir, porque quando o Brasil tomou a decisão de liberar espaço para os americanos fazerem bases aéreas no Nordeste, que é um detalhezinho que depois a gente pode abordar assim com mais profundidade, os alemães não gostavam, mas existiam pessoas no governo brasileiro que eram contra isso, que eles eram simpáticos aos alemães, ou que no mínimo queriam que nós continuássemos neutros. Tá. A partir do momento que, depois de muita negociação, o Brasil liberou espaço para os americanos fazerem bases aéreas lá. Bases aéreas porque o caminho mais rápido e mais seguro para você enviar suprimentos aéreos para o norte da África, que naquele momento estava em guerra também, e para o continente europeu, era vindo dos Estados Unidos até o nosso Nordeste, que era um voo seguro, e dali era o espaço mais curto que se atravessava até Dakar, na África. Para os aviões da época era o que funcionava. Tanto que em Natal, a base aérea de Parnamirim, que depois se transformou no aeroporto civil, que hoje está fechado, foi a maior base aérea norte-americana fora dos Estados Unidos na Segunda Guerra. E muita gente não sabe disso. Tanto que as pistas que estão lá até hoje são oriundas daquele período. Olha que legal, a gente está recebendo aqui no WhatsApp do Avesso, já vou até passar o número 988340678 para quem quiser contribuir com alguma informação.
A doutora Patrícia Fenili se mostra sensibilizada pelo assunto e ela está enviando alguns diplomas do seu avô, ele que participou da guerra, participou na Itália, em Montese, conforme diploma Cruz de Combate. Ela mandou aqui várias imagens, medalha de campanha, medalha Sangue do Brasil, Cruz de Combate, muito interessante. Pacificador, medalha do Pacificador, muito legal. Muito bacana isso, porque os brasileiros que têm parentes que participaram da guerra, eles têm na família o que nós julgamos verdadeiros heróis. São brasileiros comuns, que na época nós tínhamos dos 25 mil que foram, praticamente todos foram brasileiros convocados, eram pessoas comuns, eram pessoas que eram caixas de banco, eram mecânicos, eram médicos, eram... E eram convocados e tinham que ir, Era compulsório, era convocado e tinha que ir, senão ia para a cadeia. Os oficiais mesmo, que eram militares, nós podemos dizer que foi algo em torno de 1.000 pessoas apenas, que eram aqueles que realmente participaram. Que iam comandar o negócio. E que também faziam parte do exército. Os outros eram brasileiros comuns, que obviamente foram incorporados ao nosso exército e foram lá lutar. Eu queria que algum advogado, alguém que entende de direito, que já me falaram que só existe pena de morte no Brasil para traição em tempo de guerra. Isso parece que é constitucional. Eu não tenho essa informação, não sou advogado, mas se alguém estiver ouvindo o avesso e puder contribuir, eu já ouvi essa afirmação. Eu não tenho esse detalhe. Traição em tempo de guerra parece Sim. que é passível de pena de morte no Brasil. Porque daí estaria sujeito à justiça militar, que é diferente da justiça normal civil. Mas a paixão, por exemplo, a paixão, é difícil se apaixonar, né? Mas a paixão que se tem pela Segunda Guerra, ou toda essa magia que existe, tem um pouco a ver com a bomba atômica? Você acha você acha que a bomba atômica não trouxe essa... Não, a bomba atômica na realidade foi a solução adotada pelos americanos para terminar a guerra, porque é um fato interessante. A guerra na Europa terminou em 8 de maio de 1945, com a rendição incondicional dos alemães. Só que os japoneses que estavam lutando no Pacífico, eles não queriam se render de jeito nenhum. E a guerra lá progredia de que forma? Para se aproximar do Japão, os americanos, os aliados, eles iam lutando e conquistando ilha a ilha. Era um negócio penoso, porque a resistência japonesa era terrível. A guerra lá foi muito brutal, se é que a gente pode dizer que as outras guerras não sejam, mas lá a coisa foi bem brutal. E chegou num ponto que, depois da invasão de Okinawa, que já era território japonês, os americanos viram que, olha, para a gente chegar a conquistar a ilha principal do Japão, nós vamos perder muitos soldados. Eles tinham estatísticas lá que perderiam mais de 1 milhão de soldados. E nesse meio tempo já estava sendo desenvolvida a bomba atômica. Bomba essa que originalmente era para ter sido usada na Europa, só que a guerra terminou antes dela ficar pronta. Era para a Alemanha, né? Sim, para a Alemanha. Até porque a Alemanha também está desenvolvendo a sua bomba atômica. Eles só não tiveram a bomba pronta por conta de uma série de fatores e que eles não conseguiram. Porque se eles tivessem tido a bomba atômica, eles teriam jogado, por exemplo, em Londres, alguma capital assim mais expressiva da época. Então, os americanos com aquela bomba em mãos chegaram à conclusão: bom, vamos dar um ultimato ao Japão para que eles se rendam. Isso foi feito, foi dito: nós temos uma arma que é muito poderosa, tudo isso. Os japoneses não acreditaram. E no Japão existia o seguinte: o Japão da época era extremamente militarista. Quem dava as cartas lá eram os militares japoneses, que tinham apoio, obviamente, do imperador Hirohito na época, mas eles é que davam as cartas. É verdade que o Hirohito não se rendeu na história? Na realidade, o que aconteceu? Depois do lançamento da primeira bomba em Hiroshima, que eles viram que a coisa realmente existia. Agosto? Acho que foi agosto de 1945. 6 ou 8 de agosto. Não me lembro. Acho que foi 6 de agosto. Os americanos falaram: olha, nós temos esse tipo de arma. E eles viram o estrago que fez. Foram mais de 100 mil pessoas que morreram instantaneamente, né? Fora as que morreram depois por conta da radiação, dos efeitos... Mas o Japão não se rendeu naquele momento, não se rendeu. Né? Tanto que, mas naquele momento o imperador já estava propenso a assinar a rendição. E os militares que não quiseram. Não foi o imperador. Existia até um complô, tentaram matar o imperador japonês. Existe um filme a respeito disso que é interessante. Ele escapou. Daí os americanos jogaram a segunda bomba
E daí eles viram que a coisa era para valer. Daí o imperador falou, ó, se seguir assim eles vão destruir todo o nosso país sem gastar um soldado que seja. Daí eles se renderam. Aqui, o André Luiz Diniz tá mandando aqui, Piti, ó. É verdade, mano, ele tá mandando pra mim aqui, ó. É verdade, crimes de guerra, entre eles deserção, fugir da guerra é pena de fuzilamento. Ele falou que tá pegando a previsão na Constituição já até pra mandar, olha, viu? Nossos ouvintes são demais, hein? Brasileiros são passíveis de pena de morte em tempos de guerras e cometerem crimes como traição, pegarem armas contra o Brasil, auxiliar o inimigo, covardia, causar debandada da tropa por temor, fugir da presença do inimigo, rebelarem-se ou incitar a desobediência contra a hierarquia militar, deserdar ou abandonar o posto na frente do inimigo, praticar genocídio e praticar crime de roubo ou de extorsão em zona de operações militares, entre outros. Olha, show de bola, hein? Olha o grupo, né, mano? Você viu? Grupo. Você botou no grupo? Não Com vi. fonte e tudo, tá? Uma coisa bem relativa, porque não bom. somos só nós que estamos conversando, os ouvintes também estão participando. Quem está aqui hoje, Pittsburgh? Vai. Eles estão participando tá show muito. De bola. O Alex Penzo está dizendo isso mesmo. Somente em tempos de guerra no Brasil é aplicada a pena de morte e fuzilamento em caso de traição, deserção. Parabéns pelo programa sobre a história da Segunda Guerra. Os entrevistados demonstram que são estudiosos e conhecem muito sobre o assunto. Vivo do avesso é o Mariano de Turvo. Obrigado, Mariano. O Ricardo Angelotti, fantástico assunto entrevistados, curto muito esse assunto, vale o aprendizado para não repetirmos essa loucura. A gente já volta aqui novamente no avesso com 10 curiosidades gerais sobre a Segunda Guerra Mundial, pode ser? Pode, hoje recebendo o Eduardo e a Ana Cláudia Reis. Aqui é o Vitor. Aqui é a Brenda. E nós vendemos livros de terror. Experimentem ouvir o programa do avesso. Ao contrário. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento Bistec Supermercados, Freta, Vipicar Renault Criciúma, Ávila Cia da Saúde, Spoleto Nações Shopping Criciúma, bateu a fome? Baixe o aplicativo Oba Delivery, Unesc, Luxton Tintas, Denose Mustache Pub e Churrascaço. Voltamos, Pitoca, aonde? Estamos aqui no Avesso, hoje falando da Segunda Guerra Mundial e tem um monte Tá todo mundo de louco, cara. Todo mundo louco, Pete. Convidados, por exemplo, o Edson Arthur está dizendo o seguinte sobre uma possível terceira guerra. Pode ocorrer quando as nações da Segunda Guerra por fim ao seu acordo de paz e resolverem impor o seu poderio militar e político? Estão perguntando também se o clima atual entre os Estados Unidos e Coreia não relembra o início das primeiras grandes guerras e que possibilidades vocês enxergam de entrarmos em uma terceira guerra. Bem, é um tema muito interessante, é um tema que a gente está vendo todo dia nos noticiários nacionais e internacionais. Pegando o gancho que a gente terminou o último bloco, que nós falamos da bomba atômica. Bomba atômica foi uma arma de uso assim extremo, mas ela serviu para terminar a guerra. Ela tem o impacto de ter matado milhares de civis de uma única vez, mas se a gente pensar do ponto de vista pessoas, ela fez com que milhões não tivessem perecido, principalmente os japoneses, porque uma invasão americana à ilha, os japoneses não iam se render e iam morrer muito mais pessoas. Então tem os dois lados, hein? Muitas vezes a gente tem que dar uma olhada de uma maneira mais fria para ver o resultado prático disso. Além disso, o fato da bomba atômica ter sido desenvolvida, e que hoje muitos países possuem isso, todo mundo está ciente do poderio dela. E ficou muito claro para todos, olha, você pode ser o primeiro a lançar a bomba, mas assim que você lançar, nós vamos lançar outra. Ou seja... E todo mundo sabe que ninguém vai ganhar, porque não tem como evitar uma destruição em massa e a destruição do planeta. Então, uma terceira guerra mundial, se viesse a ocorrer, poderia ser talvez mais num sentido convencional do que com artefatos nucleares. Que todos, à exceção de alguns malucos que tem por aí, que não se importariam em destruir o planeta inteiro, todo mundo respeita as armas nucleares porque sabe que são armas de uma única utilização, ou seja, usou uma vez, não vai ter segunda vez porque vai estar o planeta destruído. Você falou, por exemplo, que a bomba atômica salvou talvez muito mais do que ela acabou aniquilando, né? A história, o jogo da imitação com o Alan Turing também tem isso, né? Que ele descobre a máquina Enigma. E aquela história é verdade, Eduardo? Sim. Que ele descobre até o filme passou recentemente. O filme retrata isso muito bem, né? Sim.
Aquela máquina Enigma era um artefato eletromecânico que os nazistas desenvolveram para mandar as mensagens entre eles. Era uma máquina que, numa ponta, alguém escrevia uma coisa, usava a máquina para codificar, na outra ponta existia uma máquina exatamente igual para fazer a decodificação daquelas mensagens. O fato dos ingleses terem obtido aquela máquina e aquele trabalho todo daquela equipe em conseguir quebrar o segredo da máquina fez com que os aliados descobrissem muitas ações que os nazistas iam tomar antecipadamente, né? Antecipadamente, e por conta disso possibilitou, por exemplo, o sucesso em parte do dia D, invasão da Normandia, de uma série de coisas, do lançamento das bombas voadoras V1 e V2, eles sabiam onde estavam quando viriam. E aí também você vê o lado perverso ou o lado prático, ou seja, logo que descobriu esse código da máquina Enigma, por ali eles viram que iria ocorrer um grande torpedeamento de um comboio no qual existiam muitos civis. A primeira ação de alguns elementos daquele grupo que tinha quebrado o código foi: vamos ligar para lá e avisar para o pessoal escapar. Daí alguns ponderaram: se nós avisarmos que vai ter esse torpedeamento, os alemães vão saber que a gente descobriu o segredo deles. Então o que eles vão fazer? Eles vão mudar o segredo e todo o trabalho que a gente teve foi em vão. Então ali eles tiveram que sacrificar algumas vidas para manter o resultado maior, o segredo da máquina, para que os alemães não soubessem que eles estavam entendendo tudo que no fundo a gente conta essas histórias e a gente até tenta imaginar o que se viveu e o que se tomou de decisões, mas só em momentos extremos que a gente consegue, estando lá, que nós poderíamos saber como as pessoas se comportavam. E felizes de que ainda tem avós vivos, né? Que com certeza compartilham muitas vivências como observadores, sem enfim, dúvida, disso daí, dúvida, né? Dessa época que eles acabaram presenciando. Muito legal. Voltando àquela senhora que nos escreveu dizendo que tem alguns mimos do avô que foi um pracinha, se orgulhe de ter isso e procure mostrar a mais pessoas o máximo possível, porque são heróis brasileiros que foram esquecidos até hoje. Um dos motivos de nós participarmos desse movimento do Grupo Monte Castelo, que é um grupo de reencenação e pesquisa histórica, é justamente manter viva a memória desses heróis brasileiros que foram esquecidos por diversas razões. E você já chegou a imaginar se o Hitler tivesse ganho a guerra? Como seria o mundo? Existem previsões, né, sobre isso, né? Sim, existe até uma série uma série, né? Uma série que vai entrar no ar agora, que vai mostrar uma... Da Amazon, né? Acho que é da Amazon, essa série. Tá para sair, que é para mostrar vamos dizer, uma ficção do que seria com o mundo se Adolf Hitler tivesse ganhado a guerra. Rapidinho, vamos fazer o seguinte, 10 curiosidades da Segunda Guerra, para fechar o avesso, tá bom, com o jornal. Tem jornal, Marlon? Jornal do Avesso. Oferecimento. Neste Outubro Rosa, realize sua mamografia digital na Clinimagem e guarde mais Selfie Storage em Criciúma, seu lugar para armazenar. A solução para sua falta de espaço. Olha aqui, apesar do que muitos acham, o exército alemão não usava a saudação nazista, só passou a usá-la depois de julho de 44, quando Hitler... É verdade ou mentira isso? Eduardo, só disse é verdade ou mentira, porque se a gente comentar cada um, a gente vai precisar de mais um programa. Esse aqui. É mentira. Esse é mentira? Sim. O governo de Getúlio Vargas proibiu que brasileiros fossem batizados com nomes alemães. Podiam manter o sobrenome de origem, não o nome. Daí que Gerard passou a se chamar Geraldo. Existiu uma grande perseguição aqui aos descendentes de alemães, italianos e japoneses, assim que o Brasil declarou guerra às forças do eixo. E uma série de medidas foram, inclusive, acredito medidas que sim, desse eu li tipo. algumas coisas a respeito. O primeiro americano morto na guerra foi morto pelos russos? Desconheço essa informação. O Japão perdeu 5 vezes mais soldados que os Estados Unidos. O detalhe é que mais de 80% dos japoneses mortos durante a guerra eram militares. Sim. Se fosse necessário ter uma terceira bomba atômica nessa guerra, a cidade-alvo que teria sido destruída seria Tóquio. Eu acredito que não. Porque Tóquio era onde estava vivendo o imperador. E os aliados tiveram bastante cuidado em preservar a imagem do imperador, porque na época, para os japoneses, o imperador era considerado um semideus, não um ser humano. Então eles tiveram, tanto que após a guerra, existiu um tribunal de crimes de guerra no Japão também. A gente só fala muito do julgamento de Nuremberg, que foi com os nazistas, mas existia alguma coisa semelhante na Ásia, no Japão. E o imperador foi preservado, justamente porque os americanos queriam
Manteve uma ordem, pelo menos. Manter uma ordem. E mais, assim que terminou a Segunda Guerra, começou o que a gente veio conhecer depois com a Guerra Fria, porque daí o inimigo mudou. O inimigo que antes eram as forças do eixo Japão, Itália e Alemanha, passou a ser a União Soviética contra os ingleses, contra o mundo ocidental. Bom, aí é um outro programa, outro programa que não vai dar tempo de falar. Ficou uma semana aqui falando de Segunda Guerra uma vez. Por isso que a história é interessante, uma coisa puxa a outra. Mano e Pete, será que dá o tempo só de dizer que a cidade de Montese celebra todo ano, eles fazem uma comemoração no mês de abril aos brasileiros, aos pracinhas, fazem uma grande homenagem, as crianças cantam o hino nacional em português, cantam a canção do expedicionário em português, estão sempre homenageando, sabe? E com a bandeirinha do Brasil, da Força Expedicionária Brasileira, a cobra vai fumar, é muito emocionante. Acho que vale a pena fazer uma visita em Montese, Monte Castelo e até em Pistoia para visitar o monumento. Pertinho? É tudo pertinho? Sim, tudo perto. Olha aqui, vocês não tem que voltar outra vez para contar o resto da história. Sim, ou dê uma navegada pelo YouTube que nós... Tem muita coisa lá também? Tem, nós temos alguns vídeos que fizemos lá. Eu gravei um sobre as crianças cantando, sabe? É algo emocionante, é algo que toca os brasileiros, porque você na Itália vê crianças italianas cantando uma música brasileira em português e fala que planeta que nós estamos, que no Brasil ninguém sabe. Olha, disso. muito obrigado pela presença. Nós que agradecemos pela oportunidade. Eduardo Reis e Ana Cláudia Reis, obrigada. Nós que agradecemos muito pela obrigado. oportunidade. Vamos brincar de guerrinha, Pete? Mano, eu prefiro perder a guerra e ganhar Melhor paz, né? Paz. Aqui é o Jair do Trem de Ferro. Eu admiro o programa do Avesso. Estou sempre ligado. Vem conosco que vocês estão certos.